Olá, tudo bem? Eu sou a Daniela Esteves e estamos de volta com mais um programa em análise. E hoje com o tema perdas e luto. Quem não tem medo de perder um ente querido? Quem já não pensou ou não passou por uma sensação horrível só em pensar em perder esse ente querido? A morte é uma das fases mais difíceis que a vida nos oferece. E hoje nós estamos aqui para falar a respeito sobre o luto e suas fases e a possibilidade de elaborarmos esse luto. E hoje conosco, mais uma vez, o nosso psicanalista clínico, Orivaldo. Pastor, muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Realmente é um prazer estarmos aqui para discutir um assunto tão importante e às vezes tão difícil de elaborar na nossa vida. Pastor, como é importante, né, nós elaborarmos as fases do luto, né, para que nós possamos sobreviver de uma certa forma, né, emocionalmente, né? Sim, porque normalmente, né, nós não estamos preparados para encarar esse momento da morte. Nós acreditamos que, sabemos, temos a certeza que um dia ela vai acontecer. E quando ela acontece, é como se a gente tivesse despreparado mesmo. Então, tem várias fases, né? O momento da negação, nós achamos que não é verdade. Essa pessoa não foi embora. Ela continua aqui comigo, do meu lado. Então, há esse período. Um outro momento, não exatamente numa ordem, é o momento que a pessoa tem muita raiva. A raiva da própria pessoa que morreu. Também tem aquele momento da raiva com Deus, né? Poxa, por que Deus fez isso comigo? Por que tirou de mim? Pode ter um outro momento também, que é o momento da barganha, da negociação, é onde a pessoa começa a negociar isso até mesmo com Deus, sabe? Outra fase também é a fase deprimida, a fase depressiva, né? É que se não for cuidada, não for tratada, não for bem elaborada, pode levar a uma depressão patológica, né? Pode se tornar mesmo uma doença. E talvez, não sei se é por último, mas depende de cada pessoa, é aquele momento da aceitação. É onde as coisas começam a normalizar na vida da pessoa. Pastor, a elaboração do luto, ela depende da subjetividade da pessoa? É de cada pessoa? Exatamente, varia da maneira como a pessoa encara, entende essa situação. E também vai variar o quanto de afeto, né, essa pessoa vem. Agora, por que tem pessoas que depositam mais afeto e outra menos afeto? É a questão da subjetividade. Essa pessoa aprendeu desde criança a enxergar a vida de uma certa forma, encarar a morte de uma certa forma. Então isso varia mesmo, nós não somos iguais, nós somos diferentes no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver. Pastor, fala melhor a respeito do luto. O que é o luto? Tá, como eu comecei dando essa explanação, né? O luto, na verdade, é a perda da nossa expectativa. De tudo aquilo que você investiu. É por isso que eu falo da perda das nossas provisões. Ninguém, tá? Você pode achar até estranho o que eu vou dizer, ninguém faz nada por fazer. Nós sempre fazemos alguma coisa para alguém esperando ser retribuído. Né? Até mesmo no relacionamento amoroso, no nosso trabalho, nós sempre esperamos, nós criamos algumas expectativas em cima daquilo que nós oferecemos para as pessoas. No caso da perda desse ente querido, isso vai tudo por água abaixo. Quer dizer, morreu a tua provisão, a tua expectativa de receber algo dessa pessoa. Então é difícil para a gente lidar. Isso é luto. Agora, quando se fala de luto, não é especificamente a morte de um ente querido, mas a perda do emprego, uma aposentadoria,
é, a perda, o divórcio, por exemplo, né? O rompimento de uma relação de muito tempo. Isso também é um luto que a pessoa vive. Que são as perdas simbólicas, né? Que é o divórcio, a perda, a transição da infância para a adolescência. Isso são Uhum. perdas simbólicas, um trauma, um rompimento de um membro do corpo. Isso são perdas bem significativas que a pessoa passa por um processo de luto, né? Se pensar dessa forma, que é correto, né? Uhum. Nós vamos chegar a uma conclusão. Desde quando nós nascemos, nós estamos em busca de algo, de uma aceitação, de satisfazer algo dentro de nós. E quando isso é interrompido, há algo para ser considerado dentro da gente. A gente precisa trabalhar, elaborar essa perda, né? Porque aí que entra a questão da frustração. Quanto maior for a expectativa que você colocar em cima de alguma coisa ou de um ser, maior vai ser a queda, maior vai ser a frustração se isso for interrompido. Geralmente o luto vem acompanhado por alguns sintomas que reflete no nosso físico. E quais são esses sintomas? Bom, é preciso entender então o que provoca, na verdade, essa consequência, né, de somatizar essa tristeza, essa mágoa, essa perda em si. Bom, um dos momentos, uma das fases do luto é o estado deprimido que a pessoa encontra. Se ela não elaborar bem esse estado, essa fase que eu acho que, não sei se é a principal, mas podemos dizer assim, ela vai entrar num estado de somatização. O que é isso? O corpo vai reagir. Imagina uma pessoa com uma tristeza profunda, como falei no começo, se tornou patológica, uma doença. E essa doença emocional, ela vai refletir no corpo. A pessoa pode ter uma úlcera, uma doença de pele, uma alergia que nunca sara, a pressão da pessoa vai ser alterada. Então, existe sim a possibilidade da pessoa ficar mesmo doente fisicamente. Ela fica doente porque ela não consegue elaborar de uma certa forma dentro do o que é o natural, né, pastor? Porque existe um natural que a pessoa ela vai passando pelas fases até ela chegar na aceitação. Tem outras pessoas que, ao passar por uma perda, ela não consegue prosseguir. Então, ela fica estagnada, ela não consegue mais produzir, ela não consegue ver nenhuma expectativa, ela não consegue ver mais cor na vida. Então, ela fica estagnada. Que tipo que fase é essa que nós podemos afirmar? Bom, Daniela, é importante também a gente esclarecer, dentro do comportamento humano, a questão da pessoa que é resiliente. O que é a resiliência? A resiliência é aquela pessoa que ela tem dificuldade, mas não é tão difícil para ela sair de uma fase para outra. E isso também está relacionado com a subjetividade, da maneira que essa pessoa foi criada, que ela cresceu enxergando o mundo. E você observa, né? Tem pessoas que saem do luto, parece que nem viveu isso. Uhum. Né? Será que ele amava tanto assim? Não. Está relacionado ao quanto de afeto? Sim. Mas a maioria das vezes está relacionado com a resiliência da pessoa. Uma pessoa resiliente, não só na questão do luto, ela vai elaborar melhor a vida dela. E o interessante, ela consegue passar de uma forma mais significativa, no sentido de valorizar até o que ficou. Né? Ela não lida com o sentimento de culpa, porque
Muitas pessoas, quando passa por esse luto no qual ela não consegue passar a elaborar esse luto, ela convive muito com a culpa, achando que poderia ter feito melhor, achando que poderia ter dito algumas coisas, achando que poderia, de alguma forma, ela poderia ter feito diferente. De repente, num divórcio, se ela fizesse mais um pouco, de repente, a pessoa não teria deixado. E ela convive com essa culpa, né, pastor? Essa culpa é que vai levar essa pessoa a estado deprimido. Né? Por quê? Nós nascemos já se sentindo culpado. E nós carregamos essa questão da culpa por longo tempo da nossa vida. Até no último momento da nossa vida, a gente pode ainda se sentir culpado. Mas a culpa é uma questão de elaboração também. Tem pessoas que trabalham a culpa, e normalmente na terapia, nós trabalhamos muito com essa questão da culpa, e se for trabalhado, ela vai ter uma vida de qualidade, vai elaborar melhor até mesmo essas fases difíceis que ela vai enfrentar na vida. E é realmente inevitável passar por esse processo do luto, né? É inevitável, não tem como você passar sem esse processo. Porque a menos que a pessoa não tenha sentimentos. Um psicopata social, por exemplo, ele não elabora luto, ele não tem sentimento. Ou às vezes a pessoa que tem algum tipo de transtorno de humor emocional, ela pode bloquear esse tipo de sentimento. Se vai viver bem, já é outra coisa. Mas é inevitável. O luto, todos nós vamos ter que enfrentar. É importante nós estarmos falando sobre esse tema perdas e lutos, porque muitas vezes, ou quantas vezes nós projetamos as nossas vidas, planejamos sem contar com a morte. E agimos como se nós fôssemos eternos, como se nós fôssemos viver eternamente aqui na Terra. E quando nós nos deparamos com essa verdade que nós não consideramos, quando nos deparamos com tamanha dor, se nós não elaborarmos esse luto, a gente pode entrar nesse estado deprimido, no qual já falamos sobre depressão. Então, a importância de entendermos melhor essa questão da própria morte, entendermos melhor que é possível passarmos pelas dores, pelas perdas, buscando a resiliência, buscando elaborar e considerando que o dia de amanhã ele pode chegar e nós não temos o controle disso, porque tem muito a ver com o controle, né, pastor? É muito importante, muito bem colocado, né, essa questão do controle. É o único momento da nossa vida que nós não temos controle. Pessoas muito perfeccionistas, pessoas que gostam das coisas muito certinhas, ela tem uma dificuldade maior para lidar com a morte. Por quê? Ela não está preocupada, talvez, com o que vai acontecer com ela depois da morte. Mas se ela tem o controle da família, se tudo vem na mão dela, né? Todas as coisas estão centradas nela. Então ela pensa assim, como que vai ficar os meus filhos? Como que vai ficar o meu marido? Como que vai ficar a minha família se eu partir desse mundo? Isso, né, traz o quê? Uma ansiedade, nós já falamos sobre isso Sim. no episódio anterior, e isso vai trazer para a pessoa algo terrível. Ela lida com isso, é por isso que tem que vir para a terapia. Lá é elaborado tudo isso. Pastor, o que dizer para a pessoa que está passando pelo luto? Existe uma regra, porque muitas vezes a gente, na angústia, né, do silêncio, daquele momento da perda, da dor da pessoa, nós queremos trazer uma palavra de consolo, uma palavra de bom ânimo. Mas eu acredito que, por mais que a gente tenha algo para dizer, não consiga sanar a sua dor. Então, o que nós podemos fazer de bom para essa pessoa? Que tipos de pergunta nós podemos deixar ou
que tipo de pergunta nós não podemos fazer? Dani, não existe uma regra, como você mesmo disse. Não há muito que. Aliás, não há nada para dizer. Mas existem princípios que nós devemos levar em consideração. O momento que a pessoa está vivendo do luto, a última coisa que ela gostaria de ouvir é que a pessoa falasse para ela que isso vai passar. É a dor dela, sabe? Esse momento é único dela. Ou então falar, tá, você vai esquecer. Você acha que a pessoa é enlutada, ela quer esquecer? Não. Então é melhor não falar nada. O que é importante é que a pessoa se sinta confortada. O que é ser confortada nesse momento do luto? Saber que tem pessoa do lado dela. Saber que ela pode contar com aquela pessoa. Um abraço, talvez. Uma palavra de conforto poderia ser assim, olha, meus sentimentos, meus pêsames, estamos juntos nessa. Isso é importante, sabe? Mas não é uma regra. Às vezes é melhor você não falar nada, ficar quieto. Simplesmente dar um abraço para essa pessoa. Ela já vai se sentir confortada com isso. É porque as pessoas como eu falei, a pessoa com essa vontade de tirar o outro daquela dor, ela quer falar muitas coisas e elas terminam até magoando mais a pessoa, o enlutado. Porque acreditem, as pessoas falam frases como do tipo, foi melhor assim. Melhor para quem? Né? Exatamente. Ou foi melhor, ele já descansou, ou ele estava velhinho, ou ela estava velhinho. E aí você não considera a memória afetiva, não considera o laços, A perda, né? a perda da própria pessoa, porque havia uma história, tem uma história, né? E aí as pessoas às vezes vêm com essas frases que o que eu entendo da questão desse acolhimento, que é muito importante você fazer, é você participar, estar ali com o seu silêncio presente, porque eu acredito que muitas vezes, sem nós falarmos nada, a nossa presença ela já é muito importante. A nossa presença ela já fala muito. Quando você prepara uma sopa, quando você cuida da pessoa, ela percebe que você está presente, que ela não está sozinha. Porque o enlutado, quando ele passa por uma perda de um ente querido, ele se sente muito sozinho, ele se sente inseguro, são sensações, são sentimentos que estão ali passando pelo corpo, pelas suas emoções. Então, o que nós temos que ter em mente, essa consciência, é que não precisa falar nada, apenas fale com seu silêncio, através da sua presença. É um silêncio presente, e isso é muito importante, né? Nós sabermos que não precisamos falar nada ou evitar, porque quantas vezes evitamos de ter um encontro com a pessoa, e porque às vezes a gente fala assim, eu não sabia o que dizer. Mas quem disse que tem que dizer alguma coisa, né, pastor? Exatamente. Mas olha, é importante também que a gente entenda que quando a pessoa está enlutada, ela quer falar. E às vezes ela evita de falar exatamente porque acha que a pessoa não vai entender o sentimento dela. Quando a gente vai tratar com uma pessoa enlutada, a gente pede para a pessoa falar e deixa ela à vontade para falar. E o que é falar? Falar é trazer as lembranças. Ah, ele gostava de fazer isso comigo. Ela precisa pôr para fora isso daí, sabe? Então, qual é o papel de quem está do lado do enlutado? É ouvir, simplesmente, e deixar essa pessoa muito à vontade para falar. E não tentar, se tiver que chorar, deixa ela chorar, é o momento dela. Então, sem crítica, sem querer fortalecer a pessoa com palavras. Então, eu deixo essa dica. Está vivendo um luto, tá do lado de alguém lutado, fique do lado dela. Né? Ela precisa mesmo desse abraço, desse conforto. Né? Não é fácil lidar com o luto. Nós não estamos preparados. Não é fácil lidarmos com o luto, nem quem passa pelo luto, e também aquele que acompanha o enlutado, porque existe essas inseguranças, né? Justamente porque nós queremos estar no controle de todas as coisas.
E nós sabemos que quem está no controle de todas as coisas é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, quando você entende e confia nele, deposita nele todo o seu ser, todas as suas emoções, mesmo passando pelo luto e pela elaboração, nós sabemos que quando você tem esse acolhimento do Espírito Santo, você tem um acolhimento através da sua fé, isso te traz um renovo, isso te traz uma tranquilidade no sentido de se sentir confortável, sabendo que você pode chorar, que você pode berrar, que você pode gritar no meio da sua dor. E que ele não vai te criticar ou deixar de te amar menos, porque ele sabe por tudo que você passou. Então, fica as dicas do nosso psicanalista clínico. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema, às vezes, é um tema um pouco pesado, porque nós estamos falando a respeito da morte, de perdas, e ninguém quer falar sobre isso. Então, mais uma vez, nós estamos aqui quebrando tabus, falando de assuntos, abordando temas que as pessoas não têm coragem nem de pensar. Então, eu quero agradecer a sua presença, pastor, mais uma vez. Quero que o senhor deixe o seu recado, suas últimas considerações. Bom, deixando um pouco de lado essa questão emocional, eu queria deixar uma palavra de conforto para aquele que está vivendo esse momento de luto, ligando para o lado espiritual. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. O nosso conforto maior nessa hora do luto é esse. De saber que nós temos se apegar nessa questão espiritual. Aquele que tem fé pode ficar abalado nesse momento. Mas a fé, ela nunca morre. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e eternamente. Ainda que essa pessoa esteja morta, se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ter a certeza que um dia você vai reencontrar com essa pessoa. Esse é o maior conforto que nós podemos ter na questão do luto. Não é do emocional, tá? Mas se você se apega à sua fé, então você vai se sentir confortado. Por quê? Porque só Ele, somente o Espírito Santo é que conforta o homem no dia enlutado. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que tem aí nos acompanhado pelas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, participe para que você possa estar recebendo as notificações dos próximos temas e também de tudo que tem acontecido na Rocha Rio Santos. Obrigado mais uma vez pela audiência, obrigado pelo apoio. Nós recebemos muitas perguntas, muito apoio e assim, nós estamos muito felizes, né, pastor? Realmente é um sucesso, né? Esse trabalho nosso aqui, não querendo nos enaltecer, porque depende de vocês também. Tá? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.